galerinha do meu canal CMC, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, né, pessoal? Curta, comente, inscreva-se no meu canal CMC, ative o sininho para receber todos os vídeos e notificações que eu mandar, beleza? Pessoal, hoje vamos falar do assunto sobre o que todo mundo quer saber, se a Terra é plana ou se ela é redonda. Vamos descobrir agora. Quer tirar essa dúvida? Porque todo mundo, os internautas, as pessoas, tem uns que falam que é plana, tem uns que falam que é redonda, e assim vai. E essa briga é. Então bora ver aqui no pouquinho 5 experimentos simples para verificar que a Terra não é plana. Aí vamos olhar aqui a imagem aqui. Vocês veem que a Terra ela é redonda e não plana. Pode parecer mentira, mas algo pleno no século XXI ainda é necessário existir que a Terra é redonda. Algo que sabe há mais de 2000 anos. Algumas teorias da conspiração afirmam que a Terra é plana, continua se espalhando. Na verdade, que a Terra não é plana, ela é redonda. Essas são algumas maneiras sim, de comprovar que a Terra é redonda, rebater essas ideias dos terraplanistas. Primeiro, observe um buraco. Pegue um binóculo e se sente à beira do mar. Quando avistar um barco se afastando em direção ao horizonte, note que deixará de ver primeiramente o casco do barco, mas ainda poderá ver o mastro e a vela para depois perdê-lo de vista. Os que pensam, os que não acreditam que o homem chegou 12 vezes na Lua, se a Terra fosse plana, você notaria que um meteoro parece menor que a medida que se afasta, mas ele sempre seria visto por completo, explica Michele Tyler, astrônoma da NASA. Aí para vocês terem noção aqui, pessoal, falando aqui que a Terra ela é redonda e não plana. Vocês veem aqui, eu estou lendo um site aqui do BBC News Brasil, né? Que é um canal internacional aqui, no site. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui como seria se a Terra fosse realmente plana. Eu vou colocar aqui agora. Como seria se a Terra fosse realmente plana, segundo a ciência? Ela ia ser de jeito aqui. Ela não ia ser redonda. Ela ia ser de jeito, mas a Terra, ela é redonda. Tá vendo aí pra você, Enzo? O colega meu que chama Enzo, que trabalha, ele falando que a Terra é plana, mas não é plana, não, é redonda. A Terra é redonda ou plana? Essa pergunta pode parecer ridícula para algumas pessoas e suas respostas ou talvez não. A teoria que a Terra é plana ganhou adeptos nos últimos anos com a primeira conferência de terraplanistas realizada no fim do ano passado nos Estados Unidos. A inclusive celebridades de Hollywood a defender, apesar de haver muitas provas gráficas e físicas que o nosso planeta é redondo. O debate resume com frequência. Por isso, a fim de acabar com as especulações geofísicas, James Davis, da Universidade de Colômbia, em Nova York, membro do Observatório Terrestre, idealizou um cenário onde seria se a Terra fosse parte plana, tendo uma base refunção de terraplanistas. Tá vendo? Aí é tudo aqui fala. Se vocês estiverem com dúvida, pessoal, vocês vê aqui nesse site de 56, vocês vão tirar a dúvida que a Terra não é plana e sim ela é redonda. Pessoal, eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, para tirar todas as dúvidas de vocês. Solta o vídeo aí. Em tempos de redes sociais, a teoria de que a Terra seria plana voltou com tudo. Já faz algum tempo que muitos internautas discutem sobre isso, mas o debate ficou ainda mais intenso graças ao rapper chamado B.O.B.
ele anunciou que estava arrecadando fundos para construir um satélite que prove que a Terra, na verdade, é plana, na forma de um disco achatado. Mas lançar um satélite para provar isso é uma grande bobagem. Sabe por quê? Porque existem muitas formas de provar que a Terra é redonda, e muitas delas não precisam nem de um satélite. Em alguns casos, dá até para tirar a prova sem sair de casa ou do seu bairro. Primeira prova: os eclipses. Você conhece o filósofo grego Aristóteles? Além de sua importância na área da filosofia, ele também foi um dos grandes nomes do início da astronomia. Há mais de 2.300 anos, Aristóteles descobriu que a Terra era redonda graças às suas observações dos eclipses lunares. O motivo é simples. A sombra do planeta na Lua tem um formato de curva, e esse formato sempre aparece em um eclipse lunar. Apesar do fato da Terra estar em rotação, é fácil perceber que, pela sombra, a Terra é redonda, ou, mais precisamente, a Terra é uma esfera. Por conta disso, os eclipses solares também mostram que os demais planetas, luas e as estrelas são objetos arredondados que orbitam uns nos outros. Quem acredita que a Terra é plana diz que as estrelas e os planetas são um grupo de pequenos objetos sobrevoando a superfície. Mas se fosse assim, seria muito difícil explicar o eclipse solar total que passou pelos Estados Unidos no último mês de agosto, ou qualquer outro eclipse mais intenso. Para reforçar, Aristóteles também diz que as constelações de estrelas são visíveis a partir de diferentes latitudes. Os exemplos principais são as estrelas de Grande Carro, da constelação Ursa Maior, e Cruzeiro do Sul. O Grande Carro é um conjunto de 7 estrelas que só pode ser vista por completo a partir da latitude 41 norte para cima abaixo de 25 graus do sul. Não é possível observá-la, nem parcialmente. Com o Cruzeiro do Sul, acontece o contrário. É mais vista no hemisfério sul. No hemisfério norte, só dá para vê-la abaixo de um conjunto de ilhas chamadas Florida Keys, nos Estados Unidos. Se a Terra fosse plana, daria para ver todas as constelações sem problema algum. Segunda prova: voos de grande altitude. Se você nunca viu um eclipse, existe uma segunda opção, que é estar em um voo de grande altitude. Quem tiver a chance de estar em um voo com boas condições de clima e que o avião esteja em grande altitude, consegue ver a curvatura da Terra a olho nu. De acordo com um artigo científico publicado em 2008, a curvatura do planeta fica visível a olho nu, de forma sutil, a partir de uma altitude de 35 mil pés, um pouco mais de 10,5 km. Isso se o observador estiver a, pelo menos, 60 graus de campo de visão, o que pode ser um pouco difícil de enxergar pela janela do avião. A curvatura se torna muito mais aparente a partir de 50 mil pés de altura, pouco mais de 15 km. Quem teve a oportunidade de voar em um Concorde, antigo jato supersônico, pôde vivenciar essa experiência, já que a aeronave conseguia alcançar uma altura de 60 mil pés, 18,2 km. Terceira prova: portos e costas litorâneas. Nem todo mundo tem dinheiro para viajar de avião, certo? Então vamos seguir com a terceira forma de provar que a Terra é redonda, indo a um porto ou a uma costa litorânea. Quando o navio ou embarcação começa a ir embora em direção ao horizonte, ele não vai ficando pequeno até desaparecer. Na verdade, o casco parece afundar no horizonte primeiro, e depois o mastro. Quando o navio volta do mar, a sequência é oposta. Primeiro aparece o mastro e depois o casco. Esse tipo de observação é tão clara que, em 1881, ano em que foi divulgado o primeiro texto da teoria de que a Terra é plana, existia um capítulo apenas para criticar essa explicação. A publicação dizia que essa sequência se trata apenas de uma ilusão causada pela perspectiva que nós temos. Só que essa explicação não faz sentido, já que não existe nada disso relacionado à perspectiva. Dizer que as coisas não vão ficar pequenas conforme a distância cresce, não se aplica a isso. Pois nada garante que a perspectiva seja responsável por fazer com que a parte de baixo desapareça antes do topo. Quem quiser fazer o teste pode levar um binóculo até um porto ou costa litorânea. Mesmo com essa melhora na visão, você verá o navio afundando aos poucos, por conta da curvatura da Terra. Quarta prova: a visão em cima de árvores e prédios. Não tem porto ou costa litorânea perto da sua casa? Bem, as suas desculpas estão acabando. Se você subir em uma árvore ou uma montanha, você consegue ver cada vez mais longe, se estiver em uma altura considerável. Caso a Terra fosse plana, você poderia observar a mesma distância independente da elevação.
Seus olhos conseguem detectar um objeto brilhante como a galáxia de Andrômeda, que está a 2,6 milhões de anos-luz de distância, não é mesmo? Então, se nosso planeta fosse um disco achatado, uma pessoa que estivesse na cidade de Miami conseguiria ver as luzes de Nova York, que está a menos de 2.000 km de distância. Mas não é possível. O motivo é claro. A curvatura da Terra limita nossa visão, que está no planeta a uma distância de apenas 5 km, a menos que você suba em uma árvore, um prédio ou montanha para observar o horizonte. Quinta prova: as sombras. Você pode até dizer que não tem árvores ou prédios perto para poder comprovar o que foi dito na quarta prova, mas a quinta prova é infalível, pois tem relação com as sombras. A primeira pessoa a estimar a circunferência da Terra foi o matemático grego Eratóstenes, que nasceu há quase 2.300 anos atrás. Ele conseguiu fazer uma estimativa depois que comparou as sombras durante um dia de verão na cidade de Assuã, no Egito, com aquelas registradas em Alexandria, que ficava bem ao norte. Ao meio-dia, quando o sol estava diretamente sobre Assuã, não havia sombras. Já em Alexandria, um graveto que ele fincou no chão gerou uma sombra no mesmo horário. Eratóstenes percebeu que se ele soubesse o ângulo da sombra e a distância entre as duas cidades, ele poderia calcular a circunferência do globo. Se a Terra fosse plana, não existiria nenhuma mudança entre o comprimento de qualquer sombra. A exposição do Sol seria sempre a mesma em relação ao solo. Apenas um planeta em formato de globo explicaria por que a sombra do Sol é diferente em cidades que estão a apenas centenas de quilômetros de distância. Viu aí, galerinha? Pois é, se vocês tiraram a dúvida até que fim, né? Mas é isso aí. Inscreva-se, comente, curta, deixe seu like no canal, compartilhe. Pessoal, obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau.